Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá! Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro dos estudos feitos no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estas pesquisas impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer a pesquisa do nosso convidado, o professor Everton Skoronski. Acertei, professor, a pronúncia? Ele está me dizendo que sim. O professor é graduado em Engenharia Química pela Universidade do Sul de Santa Catarina, é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Engenharia Química pela mesma universidade. Ele realizou um estágio pós-doutoral no Departamento de Engenharia Química do Imperial College London. Desde 2011, é professor associado que é lotado no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC. Ele atua na área de sistemas de tratamento de água. É também professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. Ele lidera o grupo de pesquisa Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos. Possui experiência na área de engenharia química com ênfase em engenharia ambiental e atua em especial no tema da engenharia de tratamento de água e seus subprodutos. Professor Everton, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Bom, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui discutindo sobre os trabalhos que a gente realiza ali no nosso grupo. Um olá para os nossos ouvintes e principalmente agradeço o espaço por a gente estar discutindo um pouco mais, explicando o tipo de pesquisa que a gente desenvolve aqui na UDESC e principalmente o alcance da inserção social que a gente vem buscando aí nos municípios da nossa região. Então é um momento bastante importante para a gente esclarecer alguns pontos que a princípio são complexos, mas a gente consegue, de certa forma, tornar isso acessível aí ao público. Complexos e, sobretudo, desconhecidos, não é? Muitas vezes do grande público. Claro, muito discutido entre pares, entre pesquisadores, com autoridades, muitas vezes, mas o público nem imagina, muitas vezes, o que está acontecendo. Bom, hoje nós vamos concentrar sobre o estudo que se chama, uma pesquisa que se chama Estudo de Metas e Alternativas para a Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em municípios da mesorregião serrana de Santa Catarina. Então, nós estamos falando de duas pontas de um grande processo, tanto o abastecimento quanto o esgotamento sanitário. Professor, nos conte em ideia geral sobre essa pesquisa, que daí a gente vai entendendo mais, vai conversando sobre ela. Por favor, fique à vontade. Bom, o plano de fundo dessa pesquisa surge lá em 2020, com o início da Lei 14.026, que instituiu o novo marco de saneamento básico. Então, esse novo marco, em especial para água e esgoto, ele definiu que até 2033, então a gente está agora na reta final dos últimos 10 anos para atingir as metas definidas nesse novo marco, os municípios precisam oferecer água tratada a 99% da população e coleta também de esgoto a 90%, dos munícipes. Então, aqui na nossa região, a maioria dos municípios estabeleceu algumas metas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi construído lá em 2011. E boa parte dessas metas, em particular por esgoto, elas não foram atingidas. O abastecimento de água na área urbana ele foi universalizado e se expandiu em certa parte para a área periurbana e também para a área rural, mas aí existe uma grande cobertura a ser trabalhada principalmente na área rural, com soluções alternativas
diferentemente daquilo que é praticado na sede do município, onde você tem uma grande densidade populacional, é mais fácil, e as alternativas que a gente possui, conhece, né, que são tradicionais, são mais direcionadas a esse tipo de configuração urbana. E na área rural a gente tem que buscar novos métodos que o nosso grupo vem abordando, vem discutindo, em particular com autoridades aqui da região, como o Consórcio Municipal Serra Catarinense, o CISAMA. Ele trabalha com 18 municípios, né, os 18 municípios da Amures. E a nossa relação com eles já tem mais de 12 anos. A gente construiu no passado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, que vem sendo implementado nesses últimos anos, e recentemente a gente desenvolveu essa revisão das metas do saneamento, só que nesse momento a gente fez com 11 municípios, que foi o pacote, né, discutido ali com o CISAMA em função do planejamento dos próprios municípios, né, que assinaram o convênio com a Agência Intermunicipal Reguladora, a ARES. Então, a ARES é a grande, digamos assim, a grande agência do nosso estado para a regulação de água e esgoto. Só para você ter uma ideia, dos 295 municípios de Santa Catarina, ela regula 209. Então, é a agência com a maior abrangência, né? Aqui na nossa região, né, nos 18 municípios da Serra Catarinense, ela trabalha com todos eles. Então, ela idealizou esse projeto de revisão, financiou, inclusive. Então, a gente recebeu o dinheiro, né, para o grupo de pesquisa para o desenvolvimento do projeto. E nessas últimas semanas a gente vem realizando as audiências públicas. A gente construiu o documento, né, para revisão das metas, e agora vem discutindo com o município, apresentando para a população, para a equipe da prefeitura, como que ficou o novo planejamento, mas sempre com o foco de atender principalmente o tratamento de esgoto na área urbana e área rural, que é a grande deficiência, e a questão do abastecimento de água na área rural. Só para a gente levantar alguns dados, para você ver a importância de discutir esses métodos alternativos para áreas mais remotas. Sim. Dos 11 municípios que a gente está trabalhando, 62% da população reside na área rural. Dos municípios que a gente está trabalhando, 62% da população reside na área rural. É uma situação que é bem diferente lá do litoral, onde a ampla maioria, mais de 90% pelo menos, está na área urbana. Então, uma outra localidade que está situada de forma mais remota, ela precisa ser assistida, né, para um tratamento no sistema alternativo. Mas aqui nos municípios da região serrana, a gente tem esse desafio, né? Então, o tratamento coletivo nem sempre é a melhor opção. O tratamento coletivo é aquele que envolve uma única estação de tratamento de água ou uma única estação de tratamento de efluente, e você tem uma rede hidráulica que conecta todas as residências. Sim. Então, a realidade que a gente tem aqui na região serrana são alguns núcleos de famílias que residem no determinado local. A gente chama isso de solução alternativa coletiva, onde a gente tem várias famílias daí compartilhando a captação de água de poço, ou até mesmo água superficial, ou ter ainda vários sistemas individuais, que seriam sistemas unifamiliares. Todos esses sistemas, eles precisam receber a vigilância da qualidade da água, né? E coisa que hoje em dia ela é feita de maneira bastante pontual, né? Algumas ações não organizadas, ações dispersas, né? Não existe um plano de coleta de água, envio para laboratório, análise, mesmo a questão do tratamento, né? Envolvendo a cloração e tudo. Então, algumas ações, né, de alguns parceiros dentro do município conseguem, de fato, atender uma porcentagem pequena da população, mas ainda a gente tem 62% que precisa ser bem estruturado e trabalhado. E isso foi digamos assim, um grande produto, né, que a gente discutiu na nossa equipe. Então, trabalhou eu, a professora Viviane Trevisan, o professor Eduardo Belo e a professora Juliana, todos os departamentos de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, cada um dentro da sua especialidade. Eu trabalho mais com a parte de água, a professora Viviane e o Belo com a parte do tratamento de esgoto, e a professora Juliana dentro da questão da gestão ambiental, né? Então, esse trabalho a gente apresentou, então, opções para o município, né? A gente criou cenários. Obviamente, ele não é um documento que define obrigatoriamente como o município tem que trabalhar, mas a gente estudou opções.
e apresentou, por exemplo, dentro da área de esgotamento sanitário, pelo menos 4 cenários que são possíveis. Por favor, nos traga esses cenários. Eu fiquei curiosa porque são municípios, como você falou, não é, professor, que fogem a essa regra. A maioria da população é rural. Como é que isso não seria uma preocupação central, né? São 11 municípios dessa mesorregião que você falou, né? Quais são eles especificamente para o nosso ouvinte ter bem claro, assim? A gente abordou a questão da mesorregião porque a gente trabalhou com 10 municípios da Amures e mais um município da região do Contestado. Então, essas 2 regiões, elas englobam, né, o que a gente chama de mesorregião serrana, né? Além dos nossos aqui da Amures, né, também municípios lá do Planalto Norte. Então, aqui na região serrana, a gente trabalhou com os 4 municípios da região dos Lagos, que é Anita Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do Sul e Capão Alto. A gente trabalhou ainda com São José do Cerrito, trabalhamos com Painel, Urupema e Rufino, com Palmeira, também Ponte Alta do Norte, e depois a gente trabalhou com Frei Rogério, né, próximo a Curitibanos. Sim. Bom, você falou desses 4 cenários, eu quero saber, mas antes, ou melhor, a atualidade dessas regiões, desses municípios, qual é? E aí esses 4 cenários, quais são? Por favor. Certo. Então, com relação ao tratamento de esgoto, pelo menos Urupema, Urupema e também Capão Alto, que a gente não trabalhou necessariamente com Capão Alto, mas ele tem uma característica que é uma estação de tratamento de efluente construída que ela acabou sendo dimensionada num volume muito grande para a realidade do município. Então a gente acabou aumentando o número de pessoas que poderiam estar contribuindo para o tratamento de esgoto dentro dessa estação. Então foi um planejamento intermunicipal. Algo que a gente tem dificuldade aqui na região serrana, mesmo na época que a gente fez o projeto do tratamento de resíduos sólidos, é a geração de quantitativo. Você tem uma grande quantidade naquela época de resíduos e hoje você tem uma grande quantidade de esgoto, de lodo, que consiga viabilizar uma solução mais centralizada. Então, por exemplo, Urupema e Capão Alto são duas cidades aqui na nossa região que têm estação de tratamento. E agora eles estão implementando a rede. Capão Alto, a gente fez um trabalho com eles em 2020, para dar a partida lá na estação de tratamento de efluentes. A gente acompanhou também a implementação da rede. Hoje a Casan, a maior companhia que a gente tem no estado de saneamento, ela assumiu daí a operação da estação de esgoto. Antes ela estava a cargo da prefeitura, então ela acabou assumindo. E Urupema está se configurando também para a Casan assumir a estação de tratamento de esgoto e implementar a rede coletora numa parte do município. Lá especificamente 27% da área urbana receberia o tratamento coletivo, devido à estação já estar pronta. Sim. Mas o restante ele vai ser implementado por meio de soluções individuais. Então as soluções individuais elas envolvem o tanque séptico, filtro anaeróbio e a aplicação do esgoto tratado ou no solo ou na rede pluvial. Então, como a avaliação, principalmente técnica e econômica, realizada, ela apontou mais para as soluções individuais, nos municípios que têm a estação de tratamento de esgoto, ainda uma parcela da área urbana ela permanece com a ação coletiva. Mas a ampla maioria, mesmo a área urbana, ela também vai ter mesmo a área urbana, ela também vai ter o sistema de tratamento individual. Então, isso expande para a área urbana e área rural. Esses 4 cenários que você falou das soluções, não necessariamente individuais ou todas individuais? Então, o primeiro cenário que era trabalhado, que foi o apresentado no Plano Municipal de Saneamento lá de 2011, ele previa a solução coletiva para toda a área urbana, em todos os municípios. Mas a experiência demonstrou que para você operar uma estação de tratamento de esgoto numa área urbana pouco povoada e distante de locais onde você tem uma oficina, que você tem um apoio eletromecânico mais adequado, fica bastante difícil. Então, as soluções individuais, além do custo ser menor, elas também são mais práticas. Então, um cenário A gente apresentou, obviamente, envolveu o que já era discutido lá em 2011, as soluções coletivas para a área urbana. E aí a gente discutiu isso, aprofundou a questão técnica e econômica e mostrou que não era o melhor cenário.
a não ser naqueles municípios que já possuem alguma iniciativa de estação de esgoto, né, como Urupema e Capão Alto. Sim. Mas no restante não faz sentido, né, você ter a solução coletiva. E daí a gente foi para o cenário da solução individual. Quando você trabalha com tratamento de esgoto por residência, os sistemas de tanque séptico e filtro anaeróbio, eles precisam ter manutenção. E essa manutenção envolve a limpeza do lodo que é gerado, né, devido ao tratamento de esgoto. Então, a água ela vem com matéria orgânica, as bactérias fazem a depuração e acaba gerando um lodo, né, no fundo do equipamento. E esse lodo ele precisa ser removido de tempos em tempos. Sim. Embora seja algo bastante trivial, né, uma coisa simples, mas é o que torna complexo a administração desse sistema, porque você tem várias unidades, né, e cada uma delas precisa ter o recolhimento daí do resíduo. Bom, para você ver a questão, como é difícil trabalhar com isso, os municípios eles não têm uma empresa que faça a coleta do resíduo. Então deveria se deslocar aqui de Lages, uma empresa, para ir buscar o lodo em cada residência, mesmo na área rural. Então a gente tem regiões aqui bem distantes do centro de Lages, né? Por exemplo, a gente vai até Itagaribaldi, só a viagem até o centro já é praticamente 2 horas. E se você pensa em alguma deslocamento até o interior, né, é um município bastante grande, ele tem um pouco mais de 2 km² de área urbana, mas o município tem 500 km² de área de extensão territorial. Então, a área rural é muito grande. E as famílias, os núcleos, como você falou, estão muito dispersos entre si. Exato. Então, isso é um cenário que foi traçado, obviamente, né, do morador ele custear esse tratamento. Ah, sim. O cenário B. Seria um cenário B, digamos, né? Um segundo cenário. Mas, obviamente, o custo, né, para a limpeza desses sistemas ele acaba resultando muito elevado, né, por unidade de tratamento. E as outras soluções que a gente buscou, uma delas é o consórcio daí entre os municípios. Então, por exemplo, a gente tem uma situação avaliada ali de ter a participação da estação de tratamento de esgoto de Capão Alto e o caminhão limpa-fossa, que seria administrado ou pela prefeitura, pelo Cisama, né, ou até mesmo pela Casan. A Casan ela está também nos municípios que ela tem a concessão migrando para esse tratamento mais descentralizado, né? Isso ficou claro agora na elaboração do plano de revisão de metas, né, onde a Casan apresentou o planejamento. Então, nos municípios que tem Casan, eles partiram também, né, para o cenário de tratamento individual. Então, a administração seria mais local, né, da limpeza. Então, o caminhão ficaria próximo do município. Então, ele pode ser ou consorciado. Você, então, por exemplo, Capão Alto, poderia receber o lodo de Campo Belo do Sul, de Cerro Negro, Nito Garibaldi e São José do Cerrito. Então, o caminhão estaria fazendo deslocamentos mais curtos. Sim. Né, e fazendo a limpeza de todos os sistemas e lançando esse lodo na estação de tratamento de esgoto. Porque o lodo, óbvio, ele pode futuramente ter um estudo relacionado a transformar ele em adubo, conversão térmica, etc., mas num primeiro momento, o destino mais ambientalmente adequado e óbvio, digamos, o destino ambientalmente adequado e mais óbvio para um momento seria a disposição na estação de tratamento de esgoto. Né, uma estação centralizada, né, que recebe o esgoto da cidade, mas como ela está superdimensionada, ela consegue receber também o lodo das estações individuais de outros municípios. Esse recebimento, professor, você fala sobre depois isso ser viabilizado, esse tratamento, mas essa unidade acumularia por quanto tempo esse lodo até que esse tratamento começasse? Então, o acúmulo ele normalmente ocorre entre 1 ano ou 2 anos. Né? Depende de como você define ali o projeto. Né? O tamanho do equipamento ele vai definir esse tempo de coleta, né? Ou vice-versa. Você pode definir 1 ano e ter um equipamento com volume V. Né? Definir 2 anos e o volume é 2V. Sim, né? sim. Então, depende muito da concepção do projeto. O mais típico é 1 a 2 anos. Sim. Você fala desses cenários. Não sei se chegamos no quarto cenário, mas seria tudo nesse sentido de individualizar as ações. Sim. Esse estudo, professor, essa pesquisa que fala, então, da universalização desses serviços, ela prevê também no projeto
o estudo desse tratamento, desse processamento, desse lodo? Como é que vocês preveem isso no tempo, digamos assim? Exatamente. Inclusive é o tema do quarto cenário, né, que seria a utilização de uma tecnologia chamada Wetland, que foi, na verdade, né, o tema de doutorado do professor Eduardo Belo, e hoje é o grande tema de pesquisa dele aqui na universidade, inclusive de extensão. Então, o objetivo do Wetland nos municípios é você colocar um sistema desse, né, por cidade, você fazer a coleta do lodo, né, unifamiliar, isso 1 ou 2 anos, dependendo da concepção do projeto, e daí o lançamento do lodo seria no Wetland. O Wetland teria condições de fazer o tratamento, né, e ao mesmo tempo gerar biomassa, porque o que seria um Wetland? É uma região construída onde você coloca uma planta e você acaba alimentando a planta com esgoto. Sim. Então ela utiliza o nitrogênio, o fósforo, né, os micronutrientes que estão presentes ali no esgoto para o desenvolvimento da planta. Né? São plantas aquáticas que acabam crescendo, né, pela utilização dos nutrientes que estão no esgoto. E aí o resultado, você fala em biomassa, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso, não ouviu ainda, como é que seria, depois dessa plantinha se alimentar desse lodo, se desenvolver, qual o destino desse sistema? Bom, tem um experimento bem interessante que o professor Eduardo Belo vem desenvolvendo, que é a utilização de vime, que é uma planta típica aqui da região, o pessoal faz artesanato e tudo, né? Então, é um tipo de planta que se desenvolve bem ali na Wetland. E o mais comum são as plantas aquáticas, né, que depois de você fazer o recolhimento dela, pode se processar a compostagem, né, ou de maneira um pouco mais tecnológica, realizar a conversão térmica, né, fabricação de carvão, né, obtenção de energia de forma geral. São subprodutos não tóxicos, digamos assim. Exatamente. A partir dessa planta. Porque ela vai processar, vai ter ali algumas reações químicas que vão neutralizar alguns produtos. Esse lodo, professor, você fala sobre, claro, o recolhimento nas casas, ele não vai ter elementos químicos tão tóxicos como se fosse, por exemplo, um resto, um rejeito de uma indústria, não é? Sim, é porque o tratamento individual, ele é residencial, né? Então a gente, lógico, tem o efluente industrial, né, que isso para o licenciamento das atividades, né, na indústria, precisa ter uma estação de tratamento específica, né, para fazer a remediação de cada situação, né, em função do tipo de contaminante que eles liberam para o meio ambiente. Mas no esgoto doméstico, basicamente, o objetivo é reduzir carga orgânica, né, que seria carbono, reduzir também nitrogênio, reduzir fósforo e coliformes, né? Reduzir bactérias de forma geral. Você tem esse controle microbiológico. À medida que você consegue controlar coliformes, normalmente vírus e outros organismos, eles não são mensurados, mas o coliforme ele é um indicador, né, de que se você está conseguindo remover ele, você consegue também remover outros organismos que estão ali presentes, né, que são de fato patógenos. Porque ele é mais persistente, o coliforme? Digamos? Ele é o indicador universal de contaminação fecal, né? Sim. Então, para a gente verificar que você está lançando esgoto em grande quantidade, né, em determinado meio, o coliforme é o indicador, foi o indicador selecionado, né, o que a gente tem até hoje. Mas, obviamente, outros micro-organismos acabam indo junto, né, por questão de laboratório, né, e tempo e também recurso, você não analisa todos os grupos, né? Você seleciona um deles que sempre é indicador de contaminação fecal, e a partir do momento que você está eliminando ele, então você tem uma grande chance, né, de estar reduzindo o restante. Sim. Professor, você falou sobre... São várias questões que saem desse projeto que você nos apresenta, muitas dúvidas, mas você falou assim sobre o custo, que isso seria custeado no cenário B ali, a partir de uma individualização desse tratamento, seria custeado pelo morador. Tem como a gente ter uma ideia de que custo é esse, proporcionalmente por pessoa, digamos, da casa? Por exemplo, a implementação dos sistemas, a ideia é buscar recursos públicos para a implementação dos sistemas, inclusive o termo de orçamento de conduta que os municípios assinaram com o Ministério Público, né? Então as prefeituras com o Ministério Público e a Fundação de Meio Ambiente, que hoje é o IMA, né, na época a Fátima,
Então, eles assinaram um termo de ajustamento de conduta para regulação dos municípios frente à política nacional e política estadual de saneamento. E um dos itens nesse destaque sempre é a busca por recursos, né, pela implementação das soluções. Então, o foco ali foi bastante direcionado para o esgotamento sanitário, que é, de fato, um dos grandes problemas, né, que os municípios têm desde daquela época e persiste, né? Tanto que a gente está realizando esse trabalho aí, né, nos municípios. E a questão é de buscar recursos. Você tem acesso, né, a fundo perdido, você tem os recursos de projeto, né, na esfera federal, então é possível pelo menos comprar os sistemas. Agora, para a operação, se um morador fosse contratar uma empresa aqui de Lages, por exemplo, isso sairia na ordem de R$500 por ano, mais ou menos. E é um custo bastante pesado, assim, levando em conta, né, a questão socioeconômica, né, de boa parte das famílias que a gente tem aqui na região serrana. Então, o planejamento que a gente discutiu com o CISAM e com a Ares foi justamente para criar essas soluções consorciadas, né? Obviamente, o morador ele vai entrar com uma taxa. Essa taxa estudada ela foi bastante reduzida, né? Então, a gente discute ali algo na ordem de R$10 a R$15 por mês, né? por morador. Então, a taxa é bastante reduzida comparada a você contratar uma empresa, né? Sim. Terceirizada aqui de Lages para atender os municípios. E além do custo, né, para a limpeza, essa taxa ela custeia também os caminhões. Então, como o planejamento ele precisa ter uma certa sustentabilidade econômica, ou seja, a prefeitura ela não pode entrar com todo o recurso, ela não pode subsidiar completamente a questão do tratamento de esgoto, né? Ela pode entrar com uma parte, mas o morador também precisa participar ali para que o serviço ele se pague. Sim. Né? E esse serviço, essas discussões, esses encaminhamentos, qual é a previsão? Você fala aí em 2033, não é? Como o teto, digamos assim, que foi estabelecido. Você tem uma ideia de, se tudo der certo, se todas as discussões, ajustes derem certo, até quando essas pessoas serão totalmente assistidas? Bom, paralelo a esse projeto, que é o projeto de revisão de metas, a gente realizou um específico para esgoto, que foi o Tratasan, que também foi financiado e idealizado pela Ares. Então, o projeto Tratasan, o grande foco dele é justamente estudar as soluções individualizadas só de esgoto daí nos municípios. E a gente apresentou já todos esses relatórios, a gente fez para um número bastante grande, né, de cidades aqui na região, inclusive lá para o Planalto Norte a gente também estudou o município de Santa Cecília, né, e para cá a gente contemplou todos os municípios que estão participando agora da revisão de metas e mais alguns que acabaram não entrando nesse pacote. E esses relatórios, né, esse planejamento ele já foi entregue para as prefeituras, e agora essa revisão de metas que a gente estudou, ela vai precisar ser aprovada na Câmara de Vereadores, né, virar a lei do município, e a partir do momento que ela acabar sendo aprovada como lei, nos municípios que tem Casan, eles acabam virando aditivo de contrato, né, então a Casan ela reformula como que vai ocorrer a implementação das estações, inclusive o orçamento para isso ele já prevê, né, a participação daí das concessionárias, mas só na área de abrangência, né? Para a área rural isso é uma discussão um pouco maior entre prefeitura e CISAMA. Né? Então vai precisar, obviamente, ter uma participação maior da prefeitura para esses moradores que saem da área de abrangência ali, né, dentro do escopo da prestadora de serviço. Sim, mas é relevante quando você nos traz o dado de mais de 60% dessa população ser justamente rural, então preocupação grande aí dessas prefeituras, não é? E, professor, não é uma pergunta, mas talvez uma reflexão, o porquê que demorou tanto, por que demora tanto, né? Nós temos uma qualidade da água muito boa, um provimento muito bom dessa água, como você falou, já se tornou universal aqui em Lages, região, todas essas cidades. E por que o tratamento desse esgoto demora tanto? Vocês estão aí justamente pensando, arquitetando isso historicamente, assim, por que disto?
Bom, isso também tem a ver com, como você bem utilizou o termo, né, história, né? Então, sempre a grande prioridade, né, do saneamento, a gente fala em saneamento, a gente está se referindo a 4 pilares. Então, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, o grande esforço foi para justamente abastecer as cidades com água tratada, né, com água potável. E o tratamento de esgoto ele ficou em segundo plano no primeiro momento, né, e começou a ter um investimento um pouco maior, né, pelo menos nos últimos 20 anos, né, na maioria das cidades. E resíduos sólidos também, paralelo à água, resíduos sólidos sempre foi uma preocupação, né? A questão de você ter acúmulo de resíduo, né? Que todo mundo costuma chamar de lixo, né? Então, a grande preocupação sempre é com aquele tipo de serviço que tem um impacto maior, assim... Imediato, né? Em termos de satisfação, né? Do munícipe. Então, se faltar água, isso gera um problema, mas enquanto você está mandando esgoto, né, para uma fossa rudimentar, ou você está lançando num corpo hídrico, etc., que você não capta água, né, após o lançamento, então isso acaba, de certa forma, passando despercebido. Não aparece no primeiro momento. Você se livra do problema, né? Mas a partir do momento que falta água, né, que começa a acumular resíduo na frente da residência, esses são problemas que aparentemente são um pouco mais visíveis, né? E daí demanda, obviamente, um esforço maior, né, para solucionar eles. Mas por força de lei, né, a questão dos planos nacionais e estaduais de saneamento, os municípios tiveram que criar os seus planos municipais, né, aprovar políticas municipais de saneamento. O Ministério Público tem uma participação muito forte, né, na cobrança da efetivação desses serviços. Então, a gente tem tido, digamos assim, pelo menos nos últimos 10 anos, um esforço maior para atingir esses índices. E, inclusive, a lei, né, a 14.026, ela veio, né, como um marco para justamente fazer as prefeituras buscarem atingir 99% de tratamento de água e 90% de esgotamento sanitário. Sim, até você fala de o quão recente realmente de 2020, né? Então nós temos que nos últimos 20 anos apenas o esgoto começa a entrar nessa linha de raciocínio. Bom, professor, eu fiquei super bem informada, anotei muitas coisas aqui, porque justamente como eu sou de fora, me chamou muito a atenção o tipo de funcionamento desse esgoto, né, desse recolhimento, processamento, e você nos traz detalhes de como isso está caminhando ainda. Então, a meta até 2033, né? Eu não sei se você me falou sobre uma previsão, assim, talvez antes desse momento, antes de 2033, tenhamos o cenário resolvido? A gente acredita que sim. Agora, com o plano aprovado, né, isso tendo virado lei dentro dos municípios, então as prefeituras, né, sob a orientação do CISAMA, têm condições de criar os projetos, e com projeto e plano é possível, então, acessar recursos públicos para investimento nessas soluções. Sim. Inclusive a questão da água, né? Eu acabei comentando um pouco sobre a água, até porque é a minha especialidade maior, mas... embora sejam coisas simples, né, a gente captar uma água subterrânea e fazer a cloração, mas isso se torna bastante complexo numa região mais remota, né, no interior, devido a vários fatores. Então, o primeiro deles é a aceitação, né? Então, existe uma desconstrução bastante forte da importância da cloração da água, né, para abastecimento público. Então, o cloro foi uma das melhores invenções do ser humano, né, que conseguiu elevar nossa perspectiva de vida e prevenir que várias doenças de veiculação hídrica elas fossem minimizadas, né, e a gente efetivamente não tivesse grandes impactos devido a esse controle de micro-organismos que ocorre na água, né, devido à adição do cloro. O cloro adicionado em água clarificada, né, em água boa, é um grande aliado, né, diferentemente de você colocar, de repente, numa água que tem uma maior quantidade de outros compostos, ela pode gerar reações paralelas, e aí é um problema bastante grande. Mas para a água de abastecimento, o cloro é, de fato,
o mecanismo, pelo menos no Brasil, né, mais barato, né, seguro, que a gente consegue gerar uma água, né, com características de potabilidade. Muitas pessoas confundem água aparentemente boa, né, organolepticamente boa, visivelmente boa, com água potável, né? São conceitos bastante diferentes. Você quer nos trazer em linhas gerais o que é cada um? Sim, água potável é essencialmente uma água que atende aos padrões de potabilidade, né, da Portaria 888 de 2021, que alterou substancialmente o anexo 20 da Portaria de Consolidação 5 de 2017. Então você tem uma portaria de consolidação do Ministério da Saúde, que é a Portaria 5 de 2017, e dentro do anexo 20 você tem vários padrões de qualidade da água, mais de 100 análises que são realizadas, e elas demonstram padrões seguros físico-químicos e microbiológicos para que a água possa ser consumida. E isso, lógico, focando em contaminantes mais prioritários, que são aqueles contaminantes que aparecem com mais frequência, né, no ambiente. Hoje a gente tem também a questão dos contaminantes de preocupação emergente, né, que ainda não são devidamente, digamos assim, contemplados, né, pelas portarias. Tem uma discussão bastante grande, né, para a gente avaliar esses micropoluentes. Inclusive, no nosso grupo a gente está trabalhando com microplásticos, né, que é um contaminante de preocupação emergente, mas mesmo a análise laboratorial, né, os métodos ainda não são bem consolidados, né? A gente está começando o projeto esse ano e apanhando ainda, né, para desenvolver as metodologias e conseguir ter uma rotina segura de laboratório para a identificação desses microplásticos, né? Sabe, professora, a professora Indianara Barcaroli esteve aqui no programa em outro momento e nos trouxe a preocupação, o cenário catastrófico frente à, não sei se invasão, propagação do microplástico. Ele está em todo lugar, não é? Então, é difícil, ela falou da medida de um microplástico, é impossível a olho nu e por alguns instrumentos, talvez mais grosseiros, você detectar isso, não é? Eu imagino para vocês, pesquisadores, o que é entender ou encontrar um caminho para nos livrarmos disso. Como filtrar um microplástico, por exemplo. Ela chegou a comentar sobre o microplástico ter um papel no nosso corpo como que quase do colesterol ruim, entupir literalmente as nossas veias. Nossa, é uma preocupação para ontem. E aí o poder público se depara com essas pesquisas e já não soluciona muitas vezes, demora a solucionar. Problema de esgoto, de tratamento de esgoto. Imagina o microplástico, não é? Como é que você vê essa frente, né, a necessidade de termos uma água potável, essa questão do microplástico ao longo do tempo? Quanto tempo será para a gente conseguir se livrar dele na água? A gente já tem algumas tecnologias que conseguem abater o microplástico, né? Elas teriam condições, mas, por exemplo, a questão de filtração em membranas, né, membranas muito fininhas que conseguem reter os microplásticos. A gente vem avaliando agora alguns coagulantes, o tratamento por meio de aglomeração dessas partículas finas, né, com coagulantes naturais. A gente tem colaboração com a empresa do Rio Grande do Sul, né, que fabrica esses coagulantes de base vegetal, né, que são produtos bem sustentáveis, né, para a gente aplicar no tratamento de água. Só que a gente ainda está com dificuldade na própria análise, né? Então o nosso grupo trabalha com tratamento e a gente precisa ter a questão da análise para saber se a água inicial, né, a água bruta, digamos assim, antes do tratamento, ela tem o microplástico, quanto ela tem, e após a gente aplicar a nossa metodologia de remoção, quanto sobrou. Sim. Né? Então a gente ainda está apanhando para desenvolver uma metodologia segura. É como você querer testar uma dieta para ver se ela diminui a glicose no corpo. Então, se você pega o sangue no mesmo momento, dá a glicose 86, né, e a mesma análise já dá 100, dá 150, você não tem certeza no resultado. Segurança. Né? Então, a gente ainda está apanhando um pouco com a metodologia, até porque o microplástico ele é bastante disperso, você não consegue ter uma solução bastante homogênea. Né? Então, tem vários detalhezinhos ali que a gente está trabalhando para tentar ter uma representação, digamos, estatística, né, e numérica, quantitativa, mais segura
para que a gente consiga realmente usar ela como ferramenta para avaliar, por exemplo, se a gente está removendo 100%, 50%, 80% e assim por diante. Essa água potável, então, hoje, para ser potável, esse fator, presença ou não do microplástico, é considerado? Que outros? Ainda não necessariamente. Né? O microplástico ainda não está, mas ele tem outros mais ou menos 100 parâmetros que a gente consegue... Por exemplo, uma análise dessa, ela custa por volta de R$2.000, uma análise completa. Sim. Né? Você faz o exame completo da qualidade da água, né? Isso a gente faz aqui na universidade, né? De tempos em tempos, para avaliar a nossa água, ela custa mais ou menos R$2.000 em média, né? num laboratório credenciado. E isso é feito a cada quanto tempo, professor? Nas estações de tratamento, ela é exigida 2 vezes no ano, no mínimo. A frequência mínima, né, de monitoramento é 2 vezes no ano. E daí, com uma frequência maior, por exemplo, numa estação de abastecimento urbana, a cada 2 horas você tem alguns parâmetros que são analisados ali, que são mais típicos até para o controle operacional. E tem parâmetros que são analisados mensalmente, tem alguns que são trimestralmente, e assim por diante. Mas a análise completa mesmo são 2 vezes no ano. Certo. Então isso é o que a gente define como água potável. O valor é irrisório frente a toda uma população que é atendida, não é, professor? Isso é água potável, muito bem. E a outra classificação que gera dúvida, por favor. A outra é a água que virtualmente ela é boa, né? Então, digamos assim, uma água clarinha, que bastante transparente, você não sente odor, etc. Às vezes ela esconde, né, substâncias que potencialmente são prejudiciais à saúde. Nem sempre aquilo que a gente está enxergando ali na água é de fato o maior problema. Às vezes ela possui só alguns sólidos suspensos, né, que pode ser areia, pode ser argila, né, um pouco de matéria orgânica, que nem sempre é o grande causador de problemas de saúde, né, se você promover a ingestão da água. Mas você pode ter substâncias que normalmente aparecem em água subterrânea, como nitrato. Algumas águas que a gente está encontrando é o íon fluoreto. Então, essas substâncias em grande quantidade em água subterrânea, elas realmente causam daí problemas de saúde, né? O fluoreto em excesso, ele causa fluorose, que pode ser tanto fluorose dentária quanto fluorose óssea. Então, o enfraquecimento dos ossos, né? Ela prejudica os dentes, tira o esmalte, né? Então, você tem problemas relacionados ao excesso de flúor na água. E para a remoção desses contaminantes é bem complexo, né? São substâncias bem dissolvidas, então os processos que a gente tem em tratamento convencional nem sempre conseguem atender isso, inclusive com praticidade e com segurança, né? Para você conseguir gerar daí uma água dentro do padrão de potabilidade, que é a portaria que eu tinha citado anteriormente. Então, isso que é o que normalmente as pessoas acham que é água boa, né? É simplesmente uma água que organolepticamente, visualmente, ela está adequada, mas muitos dos contaminantes que realmente vão causar algum problema de saúde, eles estão ali dissolvidos e são micropoluentes, né? São substâncias dissolvidas que estão abaixo de 1 nanômetro, né, de diâmetro. Então, só com equipamentos bastante caros, né, análises mais complexas como cromatografia, equipamentos de absorção atômica, espectrofotômetro de plasma, são equipamentos que a gente consegue de fato, né, detectar esses contaminantes, não numa simples inspeção visual. Sim. Inclusive os micro-organismos, né? Imagino. E porque não é visível ao olho nu, né? Então o equipamento, inclusive, que vocês usam deve ser muito especializado para isso, não é qualquer microscópio também, não é, professor? Me chamou a atenção o problema que deve ser, pensando assim nas pessoas, falávamos antes aqui da zona rural, pessoas que cavam um poço, abrem um poço artesiano e passam a tomar água dali, usar principalmente para consumo. Poxa, quanta coisa pode ter ali sem uma análise feita, não é? Não sei se vocês incluem se você estuda esses casos também. Exato, inclusive a gente tem uma dissertação de mestrado que está em andamento, que ela vem justamente para dar suporte ao plano de revisão de metas que a gente elaborou. Então, uma das ações no plano é atingir 99% de população atendida com água potável. E isso inclui o tratamento e a vigilância da qualidade da água nas regiões remotas, inclui tanto o tratamento unifamiliar quanto nos sistemas coletivos. Sim.
Então, me chamou a atenção que anteriormente você comentou que é irrisório o custo, né, os R$2.000 para você analisar a água completa, mas, por exemplo, esse valor é para uma estação de tratamento de água aqui de Lages que abastece 160 mil pessoas, mas no interior a gente vai ter, por exemplo, uma estação que vai abastecer 10 famílias, você pode ter ali 30, 40 pessoas, mas o valor é o mesmo. Isso eu pensei na hora, mas também queria saber como é que você falaria sobre esse aspecto em outros casos. E aí fica pesado, né, professor? Exato. Então, a dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida, a gente vai trabalhar com pelo menos 50 sistemas individuais. E como a portaria ela não é específica para sistemas individuais, é apenas para sistemas de abastecimento de água da sede, né, da área urbana, e sistemas coletivos, para sistemas individuais a gente vai apresentar um cenário de monitoramento aqui para a região serrana, dentro do escopo dos 11 municípios que a gente trabalhou na revisão de metas, e vai abordar exatamente os contaminantes que potencialmente podem aparecer na água em função da ocupação do solo no local, incluindo os agroquímicos, a questão de formação geológica, Sim. os micro-organismos que podem estar ali presentes e assim por diante. Então é um monitoramento, digamos, um pouco mais enxuto, mas que efetivamente ele vai atacar aqueles contaminantes que potencialmente podem estar ali presentes devido ao tipo de atividade que é desenvolvida daí no local. Né? Na portaria completa, ela obviamente é uma portaria bem ampla, então você envolve praticamente todos os contaminantes que são considerados prioritários em função das atividades complexas que se pode ter numa cidade, né, numa área mais urbanizada. Agora, no interior, a gente consegue, digamos, focar um pouco mais em determinados sistemas e incluir parâmetros que, mesmo naquelas ações individuais que já existem no interior, mas não são considerados. A gente tem encontrado bastante flúor, o fluoreto e nitrato em águas subterrâneas, e são elementos que acabam tornando a água não potável. Ela pode ser utilizada, obviamente, para fins não potáveis, né, para lavação de automóveis, para lavação de piso, para irrigação, etc. Mas para ingestão ela não pode ser de fato utilizada. E essa orientação das pessoas sobre isso é muito importante, né? Uhum. Este é um momento aqui em que nós estamos falando. Como é que essa é a minha pergunta. Como é que esse impacto chega para as pessoas, professor? Como é que vocês conseguem distribuir essas informações, além, claro, da sua vinda aqui hoje? Não sei se... Porque aí seria um aspecto de extensão, não é mesmo? A gente tem essa colaboração intensa, né, e duradoura com o CISAMA. O CISAMA é quem, de fato, está em contato com as prefeituras, né, está em contato com a população. Então, a gente desenvolve as questões das audiências públicas, né, as reuniões com os responsáveis, né, dentro dos municípios, a questão da orientação técnica. Então, a gente tem essa relação de cooperação técnica, né, com o CISAMA, né, com os engenheiros do CISAMA, justamente para aprofundar um pouco mais pesquisas que não são e metodologias de trabalho que não são rotineiras. Então, essa questão de ir para o interior, você estudar um método novo de cloração da água, estudar um método alternativo à cloração, que pode ser a filtração em membranas, que é algo que até alguns anos atrás ela era totalmente fora de hipótese você aplicar isso mesmo na área urbana devido ao custo. Hoje isso já barateou bastante, já são equipamentos que você consegue operar de forma remota, são equipamentos já bem robustos, né? Então são equipamentos que hoje, inclusive no interior, eles se tornam uma opção para você fazer o tratamento de água, o monitoramento. Então, essa relação de cooperação técnica, para nós, a gente entende como uma inserção social. E é um item que é bastante avaliado, principalmente nos nossos programas de pós-graduação. Eles cobram, além da formação do aluno, né? No nosso caso, o nosso programa ainda tem só o mestrado, a gente está buscando abrir o doutorado também em breve, mas na avaliação do nosso curso de mestrado, além da formação, né, do aluno, a questão da inserção social ela é bastante importante. Além daquela comunicação científica, como você falou lá no início, né, apenas com os pares, dentro da nossa área de atuação, a gente também consegue trabalhar com os municípios, né, por meio do CISAMA, principalmente. Né, a Ares colabora de uma outra forma, a Ares colabora dentro dessa discussão mais nos pares, a questão do financiamento, mas para a gente chegar até a prefeitura, né, e a população, de fato, é o CISAMA. Né? Então,
o contrato, né, a questão da cooperação mais íntima é sempre com o consórcio. Bom, professor, ficou muito claro, o senhor nos trouxe, sim, eu consegui visualizar primeiro aqueles cenários que você falou, e me chamou a atenção também que por uma questão de rumos da conversa, você foi abordando bastante o tratamento final, digamos assim, né, desse lodo, desse esgoto, mas fomos do fim para o começo, para o provimento dessa água, que é a sua especialidade. Conseguimos falar sobre todos os aspectos, e espero que até 2033 ou antes nós tenhamos esse cenário muito diferente, não é mesmo? Eu agradeço a sua vinda aqui. Se você quiser deixar uma última mensagem, falamos sobre conscientização. Um aspecto que me chamou a atenção foi que você falou a resistência à cloração da água. Nós temos muita desinformação também que circula por aí, muita negação de problema que deve ser solucionado e que tem solução hoje. E, infelizmente, por mil motivos, às vezes as pessoas seguem emaranhadas nos seus problemas aqui sanitários, não é? Você tem uma última mensagem para deixar para o nosso ouvinte? Sim, a questão da cloração da água é, de fato, uma atividade que, por questão, realmente, né, de desinformação e criação de mitos, né, dentro do contexto, né, do tratamento de água, atrapalha bastante essa ferramenta dentro do contexto da saúde única. Então, é uma ferramenta para a prevenção de doenças, né, para a garantia da saúde da população. Então, a gente, no projeto, avaliou o custo máximo estimado, ele sai por volta de 10 centavos para você tratar 1.000 litros de água. Né? Então, você compara esse custo com uma água mineral engarrafada. Você paga por volta de R$2, na melhor das hipóteses, uma garrafa de 500 ml. Sim. No aeroporto é bem mais caro. Mas bem mais. A gente tem um custo bastante reduzido, né, e bastante efetivo do tratamento. Então, observe que mesmo ações tão simples quanto você fazer uma cloração da água dentro de uma concentração mínima ali para garantir a desinfecção, já se torna um desafio. E a gente ainda vem buscando a questão da remoção dos contaminantes de preocupação emergente. A gente vem trabalhando com a instalação de estações no interior, né, mais para água superficial, que consigam ser operadas de forma remota. Sim. Então, nosso trabalho ele é amplo, ele parte desde a questão da simples cloração, o tratamento mais simplificado que existe, até tratamentos mais complexos, né, inclusive levando em conta também a captação da água da chuva, que é um tema que daria para a gente criar um programa, né, só falando sobre a água da chuva, que também é uma fonte de água bastante subvalorizada. Sei que o senhor tem outros projetos. Hoje propôs falarmos, viu só como rendeu, professor? Estamos quase em 1 hora aqui de conversa. Então, aguardamos você com estes outros projetos aí, porque tem muita coisa para ser dita sobre água, e como é a sua especialidade, teremos outros aqui no programa, né? Certamente. Eu lhe aguardo, então. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade e a paciência de nos explicar tudo isso, todas essas fases, tudo isso que está acontecendo. Bom, eu vou retomar aqui, porque o nosso convidado, ele tem um projeto, como eu disse hoje, trazido para cá, que envolve o processo de ponta a ponta. É o estudo das metas e alternativas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios da mesorregião serrana de Santa Catarina. Como o professor citou, são 11 municípios nesta região. E um dado que salta ao ouvido é de que mais de 60% da população desses municípios é rural. Então, realmente, tanto o provimento quanto esse tratamento sanitário pensado, adaptado para essa realidade é muito importante. E, sobretudo, também a disponibilização dessas informações para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, por isso, muito obrigada pela sua vinda, professor. Sucesso nas pesquisas e aguardamos você por aqui de novo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre o nosso trabalho. E a gente fica à disposição, né, no nosso grupo, para falar sobre mais projetos, né, inclusive projetos mais específicos que a gente desenvolve lá. Muito obrigado. Muito obrigada. E para divulgar também por meio de redes sociais ou algum contato, você gostaria de deixar para o nosso ouvinte? A gente tem a nossa rede social do laboratório, é o LabTrat. Então, pode buscar ela no Instagram. A gente tem uma página ali onde a gente vem trabalhando aos poucos e divulgando, de certa forma,
é o que a gente desenvolve lá no grupo. Labtrate, bem fácil assim. Isso. Tá certo. Então, para você que quer ter mais informações, bem facinho, hoje todo mundo está no Instagram, né? Quase todo mundo está por lá. O Labtrate também, @Labtrate no Instagram. Você ouviu Minuto da Pesquisa na Rádio Desk FM Lages. Nessa edição, conhecemos uma das pesquisas do professor Everton Skoronski, ele que é professor associado lotado no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC, aqui no CAV, em Lages. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. Muito obrigada a você, ouvinte aí da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha as reprises do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.